Olá, eu queria saber o seguinte: você já sabe tudo o que precisa para a formação dos seus filhos? O que te impede de estudar mais, de aprofundar mais nesse conhecimento? Eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa e a formarem filhos com caráter. Bom, Cissa, essa pergunta que você fez sempre me chama muito a atenção. Eu preciso saber tudo para educar filhos. Como vocês, às vezes as pessoas não sabem, eu tenho 9 filhos, a Cissa é a minha segunda filha, dos 9, e logo no início, essa era uma pergunta que eu tinha, e lá, quando começou a vir os primeiros filhos, no ano de 1986, saiu um livro que eu achei espetacular, é O que os filhos esperam dos pais, porque a gente sonha com os filhos durante toda a gravidez, e sonha, e faz o projeto deles na vida, e aquele livro me modificou um pouco a visão, falou, mas o que será que ele espera de mim como pai? Porque eu vou educá-lo, eu sou a ferramenta que educá-lo. E essa pergunta, depois conversando com muitos amigos meus, a gente vê que às vezes eu não preciso ser um cara que saiba tudo de filhos, todas as etapas, todas as características, ser um expert. E também não posso cair no outro lado, que é dizer, cara, o que eu já sei, que eu aprendi naturalmente vai me ajudar a educar, porque a evolução da vida pode me deixar nessa segunda etapa, me tirar do processo de educação, e aí outras pessoas vão educar, porque os filhos são educados. Por alguém são educados. O que importa é que a gente assuma. E essa ideia de você começar a estudar, de você procurar, às vezes é o meio termo. É começar a fazer alguma coisa. E aí a pergunta às vezes será que eu tenho tempo para isso, Cissa? Essa é a nossa grande pergunta, né? O tempo é o bem mais democrático que existe, porque é o que todo mundo tem 24 horas, mas o que define aonde a gente vai apostar as nossas 24 horas são as nossas prioridades, né? Qual é o nosso foco, né? Essa palavra está super em voga, o foco, trabalhar com foco. A questão do foco é saber dizer sim para um projeto e saber dizer não para muitas outras escolhas, né? Eu preciso saber eleger e renunciar, né? Aqui está o nosso grande percurso de decisão. Então, para que a gente possa dizer não para outras coisas, preciso pensar, bom, o que me atrapalha? Às vezes é algum hobby, é algum desejo oculto que eu tenho no meu coração aqui de ter mais tempo para essas séries, de ter mais tempo para para essas outras coisas, mas agora eu preciso sonhar com a minha família, tenho aqui um super projeto que eu preciso me dedicar, eu preciso saber ter as respostas para cada fase, preciso também entender quais são as palavras-chave que me ajudam a orientar com segurança os meus filhos. Então, é necessário se informar-se e a gente precisa de uma formação continuada de hábitos pequenos que nos orientem nesse percurso, para saber dizer sim para esse projeto e também ter a força para dizer não para outras coisas que me desviam ou que me atrapalham. Às vezes querendo ser boazinha com todos os pedidos, amigos e propostas, eu acabo me desfocando e minha família acaba ficando à beira do caminho. Então, preciso sim me dedicar, pelo menos um pouquinho, degrau a degrau, a ter uma formação mais específica na minha formação familiar, humana, antropológica, nesses valores que são os que eu quero carregar para minha família. E esse trabalho de fazer degrau a degrau é muito importante, isso que você falou. Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu fui é ver se alguém tinha um curso de educação de filhos. E realmente tinha um curso lá em São Paulo, e eu fui porque às vezes a gente precisa de um começo, um empurrão. Então fui em boas referências, eu fui atrás de pessoas que pudessem me dar uma boa referência. E hoje, graças a Deus, na internet você tem muitas referências, ou você também pode escolher e ver qual que se adapta. E uma outra coisa que eu achei muito importante é isso que você falou, que todo mundo tem 24 horas. Quanto tempo eu preciso dedicar para isso?
E uma vez uma pessoa me mostrou que se eu tivesse dedicando 10 minutos por dia, todos os dias, você fez uma somatória de livros que eu estaria lendo, de vídeos que eu poderia ouvir, de curso que eu poderia fazer, tudo com 10 a 15 minutos por dia. E isso muda uma pessoa. Você vira especialista num assunto com 10 minutos por dia. O que precisa é a gente aprender a constância, né? E atrás disso é você visualizar aquilo que você falou, que eu acho que é mais importante ainda, porque na minha vida profissional já tive vários empregos, mas pai da Cissa, pai do João, pai do Pedro, pai do José, vai ser para a vida inteira. Eu não vou largar isso aqui. E eu vou ter que me formar e ser o exemplo para esses pais. Não é a escola que vai dar o exemplo, não é o vizinho que vai dar o exemplo, não são os avós, são a minha atuação. E a primeira atuação que um pai tem que dar é o esforço de dizer, cara, você é importante para mim e eu vou começar a estudar para fazer o melhor para você. Ao você fazer isso, você manda uma mensagem para o teu filho muito importante, dizendo, você é importante para mim. Você é muito importante para mim, porque eu vou me dedicar um tempo para estudar. Vou também me dedicar para poder pôr comida aqui, para poder dar fazer uma coisa bonita para a nossa família, que a nossa família esteja estável, uma situação econômica, para que eu esteja bem de saúde, mas você é importante e você está dentro da minha lista, né? E está em cima da minha lista, não está embaixo da minha lista. Não está aqui numa sequência. Isso. Mas isso, quem está ouvindo a gente, pai, pensa assim, que pode ser que a pessoa pense assim, claro, eu quero, eu tenho aqui uma bagagem, eu já conheci algumas coisas, eu tive uma formação tal, Y, X, sei lá o quê, mas a gente precisa superar a nossa psicologia, né, o nosso modo de ser, o nosso modo de fazer. E isso, para isso eu preciso de ideias claras, né? Eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso saber que os filhos não são que nem vinho, né? O pai gosta de falar isso, que eu deixo lá e vou torcendo para que eles sejam bons, vou torcendo para que eles captem, né, todas as coisas boas que tem no mundo, mas eu preciso me dedicar, né? Eu preciso colocar os meios para isso. Então, eu vejo muitas famílias boas, que têm boas disposições, mas que os filhos, às vezes, têm aí outras opções na vida, escolhem outras coisas e acabam se desviando do caminho da fé, se desviando do caminho da identidade humana com consistência, acabam tomando decisões que os pais se assustam, assim, um pouco, porque não colocaram os meios, porque não se dedicaram como deveriam, né? E eu queria que o senhor contasse aquela história, né, de um pai que também estava tranquilo, tinha aí a sua família, e de repente, como foi? Eu sei que tem uma história aí na manga, conta aí pra gente. Não, a gente, com esse trabalho de conversar muito sobre educação, a gente vai conhecendo muitas histórias, né? E às vezes histórias próximas de você, de pessoas que você diz, olha, eu tive o primeiro filho, ela foi uma menina tranquila, tal, aí veio mais um, veio mais outro, estou com 3, e esse amigo, ele achava que, cara, o que eu tenho de conhecimento já tenho, o meu foco é estudar profissionalmente e crescer, porque isso aí envolve, e ele se dedicava muito pouco a aprender, porque a primeira filha não deu muito problema, mas as outras duas, né, era um casal, os outros dois, eles começaram a tirar ele do sério, às vezes confrontando ele, né, não sendo tão obediente, gritando muito mais, e ele foi aos poucos se perdendo dentro desse processo de educação. E ele falou, puxa, mas a escola não ajuda, a escola é para instruir. E algumas conversas que eu tive com ele, ele falou, não, Ney, eu acho que lá em casa é tudo tranquilo, a gente não precisa, né? Às vezes estava comentando com ele, que livro bom, assim, não, isso aqui é legal, mas eu tenho outros focos. Só que o que foi acontecendo é que esses filhos foram começando os problemas a aparecerem, eles sendo chamados na escola, ele vendo algumas coisas, a influência que os amigos foram colocando nos filhos, os filhos foram crescendo, e quando chegou numa fase ali, a mais velha, entrando
na adolescência, os outros dois saindo daquela fase que eles queriam agradar o pai, que eles querem fazer tudo que o pai gostaria, e começam a confrontar, e ele se viu perdido. E ele veio chegando e disse: Ney, você tinha razão, as coisas não são tão fáceis, eu acho que eu me perdi. E aí a gente viu, conversando com ele, que sempre dá para arrumar. E a primeira coisa que eu falei com ele, olha, você começar a estudar, você começar a entender os teus filhos, você começar a ver como que você vai fazer um plano para que eles cresçam em uma coisa muito importante, a obedecer hábitos e rotinas. Porque se você, pai, não ajuda ele a obedecer hábitos e rotinas pessoal, que eles vão fazendo para si mesmo, eles não vão criando uma autonomia ao fazer as coisas, vão dependendo de você vai ficando louco, porque tudo vai dependendo de você, e eles ficam cada vez mais exigentes, e se você tenta acalmá-los com coisas, vai piorando a história. Ele teve que parar, começou a estudar, começou a implementar algumas ações. Uma das filhas tinha um problema mais grave, né? Ele fazer um tratamento com um especialista, e as outras duas, que era um problema mais grave, ele conseguiu fazer, porque a primeira, que era muito calma, ela tinha outros problemas, e ele não conseguia perceber. Então é importante você estudar, porque depois que você deixa passar a fase de ouro, sabe qual é a fase de ouro, Cissa, de educação de uns filhos? De 0 a 6 anos. É uma fase de ouro porque você abre a cabeça para eles, você consegue ajudar eles a ter autonomia, você melhora a autoconfiança dos filhos, tudo de 0 a 6 anos. E passa rápido 6 anos. Talvez passe muito mais rápido que os 9 meses de gravidez, pelo menos pela sensação. Pelos 9 meses de sensação de gravidez, você fica com aquela espera, e os outros, as coisas vão acontecendo, e quando você viu, já estão nos 6 anos. Dá sempre para arrumar? Dá, mas depende de uma atitude dos pais. E a primeira atitude é isso que a gente está falando aqui, né, Cissa? É procurar se formar, é procurar não dizer, não, eu já sei tudo. Não, eu não sei tudo. É isso. E os filhos vão mudando, e eu vou ter que aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É isso. E acho que um plano, até a gente gosta de falar que 3 ideias, né? Quem está acompanhando a gente gosta de, pode anotar isso, né? De pensar que 3 ideias para eu não perder de vista, né? Onde eu quero chegar, né? Então, claro que é necessário que eu busque, por exemplo, um ponto inicial, né? Busque pessoas inspiradoras, busque ideias um roteiro de livros, de vídeos, né? De aulas, de palestras, que me ajudem a nutrir essa busca pela excelência humana. Temos que ser especialistas em humanidade. Se a gente quer formar pessoas felizes, a gente tem que entender como consiste essa felicidade, o que é essa plenitude de uma vida madura, de uma pessoa que sabe amar. Então, tudo isso preciso saber, porque é essencial. Então, cada um dos pais que está aqui pensa, bom, preciso então me decidir a buscar pessoas que me inspirem nesse caminho. Não posso me acostumar com remendos de felicidade, com me adaptar aqui, me acostuma. A gente se acostuma muito fácil, né? Né, a gente acaba de mudar, eu acabei de mudar de país, né? Já me acostumo, tem coisas que já... E a gente precisa também ter esse olhar atento, né? Não são migalhas de felicidades, não posso me adaptar com coisas que eu sei que não são tão boas, eu preciso sonhar, né? Ontem mesmo falava com o pai de realidades aqui, de onde eu estou vivendo, que eu já estava me acostumando, o pai falou, vamos sonhar, e a gente já pode ter essa motivação, de onde eu quero chegar, né? Eu quero uma família feliz, eu quero uma família unida, eu quero uma família com bons hábitos, eu quero filhos que sonham alto, né? Eu quero bons cunhados, eu quero então eu preciso formar, pouco a pouco, aproveitando essa idade de ouro, mas não me acostumar, né, ou deixar as coisas acontecerem, navegando sem rumo. Isso seria super prejudicial para que a gente não perca esse rumo. A gente precisa ter isso muito claro. Isso que você falou de sonhar é muito importante, que o casal sonhe junto. E para você concretizar, você pode dizer, eu gostaria que o meu filho fosse perfeito, mas vamos concretizar, sonhe. Quais são as virtudes e os hábitos que ele tem? Se ele acabou de nascer, se diz, com 3 anos, o que ele gostaria que ele tivesse de autonomia, que ele que ele já conseguisse fazer sozinho, que tipo de felicidade ele vai ter?
eu não sei, vamos procurar. Existem livros que nos ajudam a ver o que essa pessoa vai ser plenamente feliz. O grande objetivo nosso é fazer essas crianças felizes. Quando ele chegar nos 3, você projeta ele para os 6. Quando ele chegar nos 6, você projeta ele para os 12. Se você não projetar o teu filho, se você não definiu esse sonho junto com a tua esposa, e a hora alguém vai fazer. E quando você projeta, você diz, puxa, eu agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar autonomia? Eu vou ensinar ele a crescer, a ele a superar os obstáculos? Ou vou simplesmente dar tudo o que ele quer na hora que ele quer? Porque quando você dá tudo o que ele quer na hora que ele quer para acalmar ele, você no fundo, você pode tornar ele escravo das paixões e dos desejos dele. E não há maior tristeza para uma criança, e aí ela vai começar a se revoltar contra ela mesma, querendo sair disso, e ele precisa que você tire ele. Então, para não deixar... Se liberte desses impulsos, desses impulsos. Se você complicação que somos nós mesmos, né? A gente precisa de ajuda. Fazer essa liberdade dele, dessas paixões, é muito importante que você conheça quais são as exigências que você tem. Essa história do meu amigo, eu falei, olha, de 0 a 3 anos, a obediência é fundamental. Né? Ele entender que você define as coisas, então não vá querer que ele decida, porque ele não está na idade. Então saber isso, né? Tem cursos para isso, se dedique um pouquinho, que vai ficar muito mais fácil a tua vida e principalmente a vida dos teus filhos. Então, a primeira ideia, sonhar, né, Cissa? Sonhar grande, sonhar sempre. E buscar pessoas que nos inspirem, né? Porque a gente, às vezes, não consegue sonhar sozinho. A gente precisa de pessoas que nos ajudem, de pessoas que nos aconselhem. Então, se eu percebo que tenho um bom amigo, né, um bom conselheiro, né, um influencer que me ajuda a sonhar, que me ajuda a buscar fontes, né, de alimentar esses sonhos em mim, então eu preciso buscar essas referências. Então, a partir dessas referências, colocar lá, vou fazer uma lista de livros. O Ney acabou de falar desse primeiro livro que ele leu, o que os filhos esperam dos pais. Foi um primeiro livro. Outros livros. Né? Carinho e firmeza com os filhos. Carinho e firmeza com os filhos. Vocês que estão ouvindo a palestra aí, pega um papel e um lápis e anota isso aí. Isso aí é importante. Né? Exatamente. É importante. São riquezas que a gente tem. São livros, se você ver esse primeiro, é um folhetinho de 50 páginas, de 1/4 de página, que você lê e relê várias vezes. Carinho e firmeza com os filhos. Outra preciosidade. Eu gosto muito de um livro que chama Liberdade e Compromisso. É um livro que fala sobre como formar na liberdade. É um livro da editora Quadrante, tem também livros dessa editora que nos ajudam a ter uma formação super concreta, super básica na formação de filhos. Então, ter boas referências de literatura, de pessoas que nos ajudam, isso é um primeiro ponto. Porque a gente precisa aprender a captar o que é essencial. A gente precisa, a partir dessa inteligência bem formada, captar o que é essencial, observar o que eu devo, como eu devo agir, porque não posso improvisar cada vez agindo de um jeito. Eu preciso ter algumas ideias mestras que nos conduzam a exigir com realismo, mas fomentar esses bons caminhos, porque a gente não pode exigir o que a vida não é capaz de dar. Não posso sonhar com coisas que são impossíveis, mas eu posso sonhar com projetos que estão adequados à realidade de cada criança, à realidade da nossa família, e assim a gente vai conseguir ir cada vez mais longe, caminhando com consistência, e a cultura nos dá esse subsídio para caminhar com serenidade, com paz, e ao mesmo tempo ter essa visão de longo alcance. Outra coisa que é do tempo, né, Cissa? Se você pensar num livro, né, que a gente já comentou aí, outra ideia básica que anota aí 10 minutos por dia. 10 minutos sobre 365 dias são 3.650 minutos de leitura. Exatamente. Não é pouca coisa. Se você pensar isso em 4 anos que você está estudando para o teu filho, multiplica esses 3, dá quase 12.000, né, minutos, né? Então é muita coisa. E uma leitura espaçada de 10 minutos por dia, se você olhar as técnicas de estudo, de aprendizado, é a melhor coisa.
Se dentro dessas técnicas você tem um papel e um lápis, você tira 2 ideias e começa a pôr em prática, isso muda a tua vida. Se essa live que você está assistindo aqui, se você pega 2 ideias e coloca em prática, e essas 2 ideias se explica para alguém, olha que ideia legal, né, e discute com essa ideia é legal, se você começa a falar, né, porque daí Seu as cérebro ideias vai assimilar melhor viram isso aí. suas palavras vão começar a agir dessa forma, e você muda, você cresce, e você é a referência. Amadurece. Então, se a gente falou de sonhar, buscar referências, a segunda coisa é você ter um tempo. Ter um horário, exatamente, ter um horário e um gatilho para isso, né? Um gatilho é um despertar, né? Ontem mesmo eu vi uma pessoa que estava respondendo uma pergunta de uma seguidora e falava, como é que você consegue, com toda a sua rotina, ter tempo para ler? E ela fala, eu tenho que deixar o meu livro ali onde eu amamento, porque aí eu sei que quando eu sento, tem ali o livro à minha mão, né? Assim, é um gatilho, é aqui. Então, sento para amamentar, leio 3 páginas. Depois vou fazer outra coisa. Sento para amamentar, leio 3 páginas. É uma mulher super culta, uma mulher que dá, né, um show, assim, porque ela tem essa consciência de que a formação é o que nos vai ajudar a ter essa personalidade madura, essa sabedoria prática que é perceber as coisas, observar a minha realidade, refletir sobre o que eu leio e aplicando isso ao meu contexto, né? Então, tudo isso precisa, então, de um gatilho. Se não for isso, a poltrona ali de amamentação, às vezes é um alarme que eu ponho no celular, já fazer isso num horário, eu sei que depois do almoço eu vou fazer, sei lá, eu tenho aqui minha rotina de fazer o Duolingo, que eu tenho que estudar esse idioma e também pegar 10 minutos desse livro para ler, e isso me ajuda a ter esse ritmo, né, de ter um acompanhamento, um ponto-chave ali, para eu não deixar essa rotina no ar, não deixar essa ideia solta na minha cabeça, eu preciso encaixá-la na minha vida. Então, encaixa na sua vida esses minutos de formação sobre família, esses vídeos que você quer assistir, estudar, anotar, então não deixa de colocar isso dentro do seu dia. Com planejamento, você consegue fazer isso. E você se formando nisso, você vai criar hábitos que depois os seus filhos vão olhar esse hábito e vão aprender pelo que você faz, não pelo que você diz que eles deveriam fazer, mas pelo que você faz. E isso é muito mais forte, muito mais consistente. Eles olhando você, eles vão seguir você. E é isso, e esse compromisso com a sua formação é o terceiro ponto, né? Ter essa consistência de fazer isso todos os dias um pouco, né? E anotar, como a gente falava. Então, eu vou fazer um registro, eu vou fazer aqui uma anotação, nem que seja de uma frase, nem que seja de uma ideia, nem que seja uma palavra, um acontecimento, para eu refletir sobre o que acontece com a minha vida e sobre o que eu estudo a partir desses materiais. E é bonito pensar que o conhecimento se faz assim, né? Com essa observação da realidade, assim a gente vai ganhando experiência e noção, assim, né, das coisas para conseguir liderar com mais sabedoria, assim a gente vai estar mais preparado para cultivar em casa esses relacionamentos saudáveis, esses vínculos profundos, viver assim com mais segurança mesmo, para encontrar esse caminho de uma vida mais feliz. E essa é a construção, né, de uma personalidade madura que sabe se comprometer, que sabe colocar no papel esses planos e levar adiante essas ideias tão boas, né, de formar-se continuamente. Acho que aqui Isso vai ajudar você muito na liderança do teu processo de educação. Isso vai ajudar muito você na segurança em que você passa na hora que você diz, filho, você faz isso. Dentro do livro que a gente citou aí, Carinho e Exigência com os Filhos, tem uma chargezinha muito bonita, em que o filho está fazendo uma birra e os dois com uma faixa muito grande, porque nós amamos você, nós não deixamos fazer isso. Então, essa confiança, ela vem desse conhecimento. Então, a segurança, a liderança, a firmeza em que você faz isso, vai ajudar você a educar muito bem os teus filhos, a deixá-los muito mais felizes. Então, essa decisão, no fundo é uma questão de decisão, né? Por que eu quero isso? Né? Por que isso é importante para mim? Será que eu consigo, de fato, colocar esse plano de formação, esse plano de estudo na minha rotina? Preciso pensar, bom, eu quero ser uma boa referência para os meus filhos. Eu quero ser essa mãe presente, esse pai
ativo, líder, eu quero ser essa referência de autoridade segura para minha família. Então, eu preciso decidir que isso é importante. Então, quando você decide que isso é importante, que você é capaz de ser uma pessoa bem informada, de estudar pouco a pouco, e você se compromete, colocando isso no seu horário, com um gatilho, com um compromisso diário, aí sim, você vai ter todas as chaves para continuar essa formação aí ao longo da sua rotina, ao longo da sua vida, com consistência. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Essa é uma ideia para você conversar em casa hoje. Fala, nossa, assisti um vídeo e essa ideia ficou para mim aqui. Para eu focar na minha família, preciso dizer não para o tempo que eu perco com outras coisas, né? Então, não para esse tempo que eu perco no Instagram aqui, não para esse tempo que eu perco nessa outra rede social, não para esse outro assunto, porque eu quero dizer um sim muito forte nesse grande projeto, que é a sua família, e é para isso que a gente está trabalhando forte aqui, para que você consiga ter uma família cada vez mais feliz. Então, e em educação a gente não pode esperar um dia, esperar uma super motivação, esperar um momento super propício. Ixi, agora assista que eu estou com uma pós-graduação, eu estou tendo que tal, eu estou sem uma ajudante em casa. Não tem um momento super X, Y aí para a gente conseguir esse horário para estudar mais sobre educação. A gente precisa se decidir. Não, eu tenho e eu quero, e uma ocasião propícia, perfeita, não existe. Então, o melhor seria começar hoje. Não é, pai? Exatamente. Isso que é a parte mais importante. Então, fica aí essas dicas e a gente se vê no próximo vídeo aí, não é isso? Exatamente. Não deixem de compartilhar e de comentar essas ideias que a gente partilhou com vocês agora, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.